Então, a gente estava aguardando o pessoal chegar aí. Tem uma E aí, boa boa parte. noite. Opa, e aí, Filipão, beleza? Bom, Maravilha. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar com um tema muito bem aplicado aí pelos engenheiros de produção, que é a teoria das filas e teoria das restrições. Já ouviram falar? esse não. O que acontece no hospital que gera muita reclamação e insatisfação dos pacientes? Fila. Paciente do SUS, paciente cirúrgico que está na fila, aguardando cirurgia, está comendo dinheiro do governo. E, assim, se a gente for analisar bem profundo, né? Está lá afastado, o governo está pagando. O que sai mais barato, né? Eu me mobilizar meu hospital para estar operando esses pacientes, diminuindo a fila, eu diminuo a taxa de mortalidade. Então, a fila dentro do hospital é algo muito importante a ser tratado, né? Por exemplo, o paciente entra com sepse. Aí o paciente com sepse fica na fila. Já era. Agora, um paciente com cálculo. Só quem teve cálculo que sabe o que que é. Se você esperar 1 minuto para qualquer tipo de procedimento, já era, é a morte. É um parto de um trigêmeos. Então, pessoal, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu já comecei a gravação aí. Só lembrando, pessoal, quarta-feira vai ter a gerente de melhoria contínua lá da Cleveland Clinic. É um hospital dos Estados Unidos, e também a Maria, que ela trabalha como pesquisadora, e ela visitou um presídio lá em Moçambique, em vários países aí, ela está conhecendo a saúde pública. E vai ser tudo em português, vai ser bem bacana aí, que vai dar para a gente interagir com elas. Eu separei uma série de perguntas aí para a gente tá conversando. E vocês fiquem à vontade. A Mônica, acho que já participou desse evento. É bem bacana porque traz um pouquinho da cultura lá fora, né? O que eles estão Sim. fazendo, quais são os cursos que a galera que trabalha com melhoria contínua estão indo atrás. Então, isso é bem bacana aí para gente, beleza? Então, vamos que vamos Bom, aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho de teoria das filas. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? sim, Sim, Dani. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte: vocês já ouviram falar da lei de Murphy? com certeza. Essa animação aqui é especialmente para minha esposa, porque eu tô numa fila, ela fala assim: ah, essa fila não tá andando, vai para outra. Aí eu falo: meu, mas se eu for para outra, essa daqui vai andar. Aí ela: não, mas não tá andando, você não tá vendo, não tá andando, vai para outra. Fala: tá bom. Aí eu vou lá para outra. Ah, travou agora, volta lá, vai no meio. E fica assim. Então, ó o que que acontece. Essa é a situação, ó. O rapaz está ali, ó. Ah, opa, ali tá andando. É melhor ir para lá. Aí ele vai para lá, porque teoricamente está andando. Aí ele voltou. Quem já fez isso? Filipão estava no trânsito agora. Então você vê aonde está andando, você já esquiva, né? Já fiz muito isso de pegar a faixa que está andando e aprendi com muito ódio que fica na mesma faixa, que se É, você prestar atenção, aquele cara que fica cortando, você vai encontrar ele do mesmo jeito mais para frente ali. exato, mano, exato. É isso aí, cara. E fora o perigo aqui em São Paulo, cheio de corredor, né? Então, ó, você vê, o cara tá lá na fila, tá todo mundo indo e ele tá lá, ó. Então, pessoal, essa animação, ela traz que é a matemática, né? Olha lá, acabou ficando por último, né? Então,
É isso que a gente vai começar a trabalhar hoje, só para dar um aquecimento aí para a gente. Então, muitas pessoas confundem, pessoal, teoria das restrições com teoria das filas. Alguém sabe a diferença? Teoria das restrições, né? Grava esse nome, restrições. O foco dessa teoria das restrições é o quê? Identificar gargalo. Vocês vão ver o quê? Como é poderoso isso daqui. E depois eu vou dar várias dicas aí para encurtar o nosso caminho. O que é gargalo? Eu sei que muitos já sabem o que é gargalo, mas compensa eu falar aqui, porque tem um pessoal que está assistindo no online, e eles me mandam algumas dúvidas, né? O que é gargalo? Gargalo, pessoal, é a atividade do processo que limita a capacidade. Então, quando você encontra o gargalo no processo, você encontra naquele posto que tem a menor capacidade. Então, ele que delimita a sua capacidade de produção. Vocês vão entender. Então, o que vocês precisam gravar aí? O gargalo limita a capacidade final, beleza? E aí a gente tem um tambor. O tambor é o ritmo. Quando alguém fala para você assim, quantos pacientes por hora você atende no seu hospital? Aí, olha a sacada, galera. Quando eu falo assim, quantos hospitais por hora você atende? Grande parte do pessoal vai lá para a porta, né? E pega os dados de entrada, né? Quantos pacientes estão entrando. Diferente de quantos pacientes você está atendendo por hora, né? Porque ali o negócio é entrar, né? Beleza, todo mundo entra, mas e ser atendido, né? Então, quando você identifica o recurso gargalo ali, ó, por exemplo, está entrando 100 pessoas por hora, mas o teu médico do consultório, ele só consegue atender 2 pacientes por hora. Ele só atende 2 pacientes por hora. Não adianta encher a fila lá, ele só vai continuar atendendo 2 pacientes por hora. Então, é ele que limita a capacidade. Se eu perguntar assim, quantos pacientes você atende aí por hora? Aí eu identifico o recurso gargalo. Ah, o médico que atende 2 pacientes por hora. Essa é a produção. Os outros entraram no pronto-socorro, mas não foram atendidos, estão lá em espera, né? Então, depois que passa do gargalo, aí o negócio vai fluindo. Porque, como a capacidade dele é bem inferior, é ele que limita a produção. Não adianta ficar forçando, né? Então, ele que acaba sendo o tambor, ou seja, ele determina um ritmo, é 2 pacientes por hora. O correto seria 2 pacientes por hora, né? Entrar 2 pacientes por hora. Então, é assim que, sabe aquela no poupa-tempo aqui, que a gente utiliza isso. Ele vê a capacidade do processo, e aí no agendamento, você entra lá no site para agendar alguma consulta, alguma coisa, ele limita. Ah, meu, só pode agendar 2 clientes por hora. Por quê? Porque a capacidade do processo é aquilo. Não adianta colocar mais que vai fazer fila. Então, quando você preenche o formulário ali, meu, você vai sem fila. Quando você não pega a fila, é uma maravilha, pessoal. Não tem reclamação. Você está sendo atendido, né? E o pulmão? Então, o tambor que determina o ritmo. O gargalo, ele acaba determinando o tambor, né? Qual que é a batida? 2 pacientes por hora. E o pulmão? O pulmão é o seguinte, pessoal. Como o gargalo, ele é que manda na produção e eu quero aumentar, né, a produção para igualar, aí eu coloco um estoque. Vixe, meu, por exemplo, sabe onde acontece o pulmão? A gente sabe que todo hospital tem um horário de pico, né? Então começa ali das 10, por volta do horário de almoço. De repente todo mundo sai do trabalho e fala assim: ah, vou passar no PS rapidinho, né? Horário de almoço, e lota. E aí qual que é a estratégia? Se aumenta a demanda, meu, ó, eu vou colocar um médico só para trabalhar nesse intervalo do horário do almoço.
porque minha demanda aumenta, né? E aí é como se você colocasse um pulmão lá, né? Alguém para te dar esse apoio. E a corda, pessoal, quem é que, aquele exemplo que eu dei, né? Se o gargalo, ele limita a capacidade, ele que é a corda, é ele que deveria puxar a produção, né? Tipo, tem um monte de gente para fora do hospital. E aí o médico lá faz 2 atendimentos por hora. Após ele fazer esses 2 atendimentos por hora, ele que deveria puxar a fila, né? Só que não é assim, todo mundo entra. Agora, sair, o Elfani, um grande mestre aí, sempre falava, o problema é de saída. A saída é um grande problema, né? Entrar, todo mundo entra, principalmente hospital, hospital porta aberta, né? E aí, tem esse estudo aqui, OPT, que ele trabalha a parte de otimização, né? Optimize Production Technology. Então, a gente vai trabalhar com uma maneira de otimizar esse fluxo. Então, otimizando o fluxo para favorecer um aumento da capacidade. Então, ó, agora eu vou resumir um caso prático. Olha que legal aqui, galera. Eu tenho um processo bem comum. Aqui a gente pode fazer depois dentro de um hospital mais detalhado, mas para vocês entenderem. Eu tenho a recepção, depois da recepção, triagem, consultório e laboratório. Processo comum, né? E aí, aqui eu vou colocar as capacidades de cada etapa do processo. Então, ó, recepção é 15, triagem é 16, consultório é 10 e laboratório é 14. Ou seja, pacientes por hora. Então, a recepção, ela tem uma capacidade de atender 15 pacientes por hora. A triagem, 16. O consultório, 10 pacientes por hora. O laboratório, 14 pacientes por hora. Então, tá vendo que aqui, ó, qual que é a menor capacidade aqui? É o consultório. Então, é o consultório que limita a produção. Agora, ó, um detalhe. Eu já vi muito VSM, que é o VSM é o mapa de fluxo de valor. Você desenha todo o processo, vai levantando o tempo de ciclo, o tempo de espera. Adianta, pessoal, eu trabalhar com forte em melhoria nessas 2 etapas do processo aqui? Aí que tá, meu, o nosso problema. A gente trabalha, tipo, forte aqui, mas para que o gargalo vai ficar tudo... A fila aqui vai aumentar e vai gerar maior insatisfação. Entendeu? Então, a gente que trabalha na área de consultoria, por exemplo, eu lembro, eu já errei nisso daqui já bastante, pessoal. Levantava um monte de ação, aí pegava aqui esse tempo que a pessoa está aguardando, quais são as causas? Vamos trabalhar. Aqui, quais são as causas? Vamos trabalhar para eliminar. Aí deixava o processo mais rápido aqui e aumentava a fila do recurso gargalo. Isso gera insatisfação, gera frustração. Porque quem manda nisso daqui, meu, é o gargalo. Aonde tem que ser o meu foco? É aqui em consultório. Ele que é o gargalo. Então, tem que trabalhar nessas atividades ali. Entendeu, pessoal? Então, isso daí é uma visão bem bacana aí para a gente estar conduzindo melhor nessas atividades. Então, ó, beleza. A capacidade. Vamos imaginar agora aqui, ó, primeira hora do hospital. Entraram 15 pacientes. Opa, recepção, maravilha. Né? Vamos imaginar que abriu o pronto-socorro agora, 00. Segunda hora do hospital. Esse 15 aqui, ó, ele vai vir para cá. E entrou mais 15. Beleza? Então, recepção atendeu, triagem atendeu, né? Então, aqui, ó, 15 por hora, 15 por hora, 15 por hora. Aqui é 16 por hora, beleza. Aí, na terceira hora, entrou mais 15. Aí que ferrou. Por quê? Esses 15 que estavam aqui na triagem, eles vão passar para o consultório. Mas o consultório só tem a capacidade de atender 10 por hora. Começa o represamento, começa a fila, né?
E aí agora vamos para a quarta hora. 15 de novo. E aí, ó, já tinha 5 represado aqui. E aí, com mais 5 que foi para lá, 10. E aí, qual que é a tendência disso? Uma fila tendendo ao infinito. E uma insatisfação enorme. Então, quem é o gargalo? Se eu perguntar assim, qual que é a capacidade desse processo? Vocês identificam o recurso gargalo e falam 10 pacientes por hora. Esse PS ele tem a capacidade de atender 10 pacientes por hora. Se está chegando 15 pacientes por hora, já era. Não tenho como trabalhar. Vai fazer fila. E a fila vai ficar grande. Porque quando o paciente vai para o hospital, ele tem que passar pelo médico, né? Não existe, já passa pela triagem e vai embora, né? Quem dá o veredito lá é o médico. Entenderam aqui, pessoal, o recurso gargalo? Sussa. Então, agora a gente vai estudar a batida do processo. Quem é que define a batida, né? É um recurso gargalo, né? Então, ele normalmente é o tambor, né? Ele que define a batida. Quantos pacientes eu vou atender por hora? Sussa? Então, ó, o gargalo restringe a capacidade final e ele também acorda. Ele que puxa, ele que deveria puxar quantos pacientes devem entrar para dentro do meu PS. Viram? Então, pessoal, por isso que teoria da restrição. Qual que é a restrição desse processo? É o recurso gargalo. Ele coloca a restrição de atendimento e todos os processos precisam seguir, né? Tem um ponto aqui, ó. Esqueci de colocar. Aqui é o seguinte, quando eu falo de pulmão, tá vendo que tá sobrando aqui, ó? Eu poderia colocar mais um médico aqui. Se eu colocasse mais um médico aqui, aí, ó, de 10 atendimentos por hora, seriam 20 atendimentos por hora. E aí o gargalo ia para onde? Ia para o laboratório. Então, estão vendo, pessoal? O gargalo também anda. Então, essa Optimize Production Technology, ela trabalha de uma forma para a gente otimizar o fluxo, né? Então, ele fala, o foco é o fluxo e não a capacidade. Aqui, ó, por que ele fala isso? Porque ele, muito pensando em indústria, né? Mas se aqui a gente reduzir o tempo de ciclo de atendimento, né? Eu defini um protocolo, defini algumas condutas, eu diminuí o tempo de ciclo, eu aumento a capacidade, né? Então, se eu diminuo, por exemplo, eu gasto 10 minutos para fazer um atendimento com o paciente. Em uma hora, eu vou atender 6 pacientes. Aí, se eu sair de 10 minutos e cair para 5, eu vou dobrar a minha capacidade de atendimento, né? Então, mexendo no tempo de ciclo, eu também consigo aumentar a capacidade, né? Não pode haver hora parada no gargalo. Se eu identifico o Pera, gargalo, volta aí. Mas, se eu diminuo o tempo de atendimento, claro que tem toda uma avaliação para ver, mas eu não posso perder eficiência, eficácia diminuindo esse tempo de consultório? pode. Você fala do ponto de vista pode sim. É aí que tem que ser bem trabalhado, né? Por exemplo, você diminui o tempo de consultório, mas você deixou de fazer alguns exames físicos, uma anamnese você enxutou, né? E aí você pode gerar um impacto maior na parte do desfecho, né? Então, pelo número, beleza, mas a qualidade é importante analisar esse ponto que a Mônica falou. Mas que nem você vai na Rapvida, que lá é muito meta, é muito protocolado, né? Mas vale a pena a gente avaliar o desfecho, né? Tá. Não, que você falou, por exemplo, do uso então dos protocolos. De repente eu posso usar uma ferramenta digital com os protocolos para ganhar tempo,
Isso aí. Tipo, Isso em escreve tecnologia, né? o diagnóstico ou o CID e já aparecem os principais tratamentos, os principais exames que podem ser solicitados, tá? Boa. Que aí eu ganho um tempo, claro. Eu já tenho tudo automatizado, eu consigo ganhar um tempo. Isso aí. Pensar no fluxo, né? Dentro desse fluxo, o que que eu posso fazer para dar uma agilidade aí, né? E não impactar na qualidade. Perfeito. Tá, tá bom. Boa. E aí, pessoal, aqui, ó, não pode haver hora parada no gargalo. O gargalo ali é no consultório, certo? Putz, os médicos pararam na hora do almoço. Oh, mas como assim? Ele já era o gargalo que limitava a produção. Agora os caras pararam para almoçar? Então, o gargalo não para, pessoal. Se ali já estava represado e para uma hora, aí a fila tende ao infinito. Então, quando eu localizo o gargalo, só para dar um exemplo aí para vocês dentro da indústria, né? Trabalhava numa montadora, né? Estava trabalhando na linha do Amarok e tinha uma máquina de solda que era o gargalo, né? Direto aquela máquina parava. E aí, qual que foi a nossa estratégia? A gente construía ao lado dessa máquina células para fazer a soldagem manual. Por quê? Parou, o gargalo não pode parar. Aquele processo tem que ficar rodando manualmente. Entenderam? Porque o gargalo é a nossa atenção. Como os pontos de solda lá da Amarok, ela é um carro muito robusto, né? Então, dessa parte da carcaça, a gente gastava muito tempo ali, né? Então, como era o recurso gargalo, a gente deixou uma célula ali do lado. Então, é isso, pessoal. Teoria das restrições é simples assim. O foco é encontrar o recurso gargalo. Encontrou o recurso gargalo, ele é o tambor, que define a capacidade do processo, ele é a corda, e é ali que eu tenho que colocar o pulmão. E meu foco de melhoria contínua, se eu quero aumentar a eficiência, se eu quero diminuir o lead time, né, o tempo de passagem do paciente, eu tenho que focar minha atenção maior no recurso do gargalo. Não que eu não vou trabalhar as outras etapas, mas se eu não melhorar o recurso gargalo, vai ser complicado, né? Não adianta, você só vai aumentar a fila, né? Você vai levar a fila para o outro lado. É semelhante o seguinte, o loss com internação, né? Que é o tempo de entrada até a saída do paciente para chegar no leito, né? Loss com internação. Ele entrou, converti para internação, ele tem que chegar no leito. Eu trabalho muito forte no loss com internação, muito forte. E aí eu acelero muito, reduzo aí uns 80%. Mas se a enfermaria não girar na mesma velocidade, o que, que vai acontecer? Você vai aumentar a quantidade de pacientes em boarding. E aí o seu Nedox, que tem a variável C lá, que tem 700, vai lá para cima. Entenderam, pessoal? Como é muito estratégico esse negócio e sensível? Porque melhora o loss com a internação. Rapidinho o paciente... esse paciente vou internar. Esse também vou internar, vai internar. E a enfermaria não absorve. Em vez de você melhorar seu corredor, você vai aumentar ele. E aí o seu Nedox vai lá para cima. Ah, mas eu melhorei o loss com internação. Você melhorou, mas eles não estão subindo para a enfermaria. Quem é o recurso gargalo, né? Quantas internações você faz por dia, né? E quantas altas eu dou por dia? Então é isso que a gente tem que fazer a conta, né? Não adianta você forçar lá que você só vai aumentar seu corredor. Aumentou o corredor, aumenta o Nedox. Você viu que o negócio não é tão simples. Tem uma disciplina que eu estudei, decisão multicritério, né? Então, quando você vai tomar uma decisão, analisar o conjunto de fatores, né? Porque, de acordo com o que eu mexo numa variável, tem impacto na outra. Na sua cabeça, no seu quadrado ali, você pensa que você está resolvendo um problema, mas, na verdade, você está piorando a situação, né? Por exemplo, eu cansei de ver
o bloco cirúrgico torando, né? E a enfermaria cirúrgica não andando na mesma velocidade. A gente quer produção. Aí o que aconteceu? A RPA virou uma enfermaria. A recuperação pós-anestésica, porque não tinha leito para o paciente acabou de sair da cirurgia, vai ficar onde? Fica na RPA. Você viu como o negócio é... E aí, o que aconteceu? O paciente de grande porte, né? Operou. Ele não pode ficar na RPA, ele fica ali, mas depois ele já vai para UTI. E aí, aquele paciente, precisa ser empurrado lá para dentro da UTI. Chegou lá dentro da UTI, o que aconteceu? Paciente do PS, sala vermelha, não tinha mais vaga para UTI. E aí, a sua sala vermelha virou uma UTI. Entenderam o fluxo, você mexe numa variável, você tem impacto na outra. Loucura, né, meu? Por isso que a gente que trabalha na área da saúde, a gente fica louco, né? E essas metodologias dentro da área da saúde fazem um grande impacto, né? Porque a gente vem com essa visão mais sistêmica. Beleza, pessoal. Concluí aqui a parte da teoria das restrições. Agora a gente vai falar um pouquinho de teoria das filas. A teoria das filas é o seguinte. Vamos aqui para um caso prático. Eu tenho uma espera, eu coloco como triângulo, em um atendimento. Ixi, hoje eu peguei um Renê para Cristo aí, hein, meu? Ô, desculpa aí, Renê, só consultório, só médico aí, meu. Fica à vontade aí. Então, beleza. Eu estou aqui no consultório, pessoal. Chegam em média a cada 5 minutos. Não, pacientes chegam em média a cada 5 minutos, né? Então, em 1 hora, vão chegar 12 pacientes, certo? A consulta, em média, demora 10 minutos. Então, eu atendo 6 pacientes por hora. Então, como assim, Daniel? Tá chegando 12 pacientes por hora e minha capacidade é 6 pacientes por hora. Aí a conta não bate, né? Aí a gente calcula o fator de utilização. Sabe como calcula o fator de utilização? É a demanda sobre sua capacidade. Quantos pacientes estão chegando por hora? 12. Qual que é a sua capacidade? 6. 12 dividido por 6, 200% o fator de utilização. Sabe o que isso ocorre dentro do hospital? Ele é explosivo, né? A demanda é muito maior que a capacidade. E aí vai ocorrer filas intermináveis, né? Então, aqui é o seguinte, ó. Em 2 horas, né, das 8 às 10, vão ficar esperando 12 pacientes. Das 8 até meio-dia, vão ficar esperando 24 pacientes. E isso daqui, ó, tende ao infinito. Quando você encontra um sistema dessa forma, pessoal, e aí que veio a teoria das filas, para tentar melhorar esse fluxo, né? Para tentar alinhar capacidade e demanda. É sempre, o foco aqui é capacidade e demanda. Quanto você consegue atender e qual que é a demanda? E você tem que alinhar a quantidade de recurso para diminuir a fila e a quantidade de pessoas na fila. Então, essa é a essência básica, pessoal. Agora eu faço uma provocação para vocês. Se o fator de utilização aqui for abaixo de 100%, tipo 80%, vai fazer fila? O que vocês acham? Não. O Renê acha que não. Mônica, você acha que não? Felipe? 80%, ou seja, a sua capacidade é maior que a demanda. Você diminuiu, então, para 80%, certo? É.
Vamos Acho que supor que vai a ter demanda fila é ainda. 8 pacientes por hora e você atende 10. Pode arriscar aí um palpite. Pensando pelos 10 minutos ali. Ah, vou arriscar então, só para ser do contra, porque ainda vai ter fila. Boa. É assim, ó, pessoal. Depende. Na situação real, quer ver? Olha que legal aqui, ó. Situação realística. Quando eu falo que o intervalo entre chegadas é constante, tipo, 8 horas chegou um paciente, 8h05 chegou outro paciente, 8h10 chegou outro paciente, 8h15 chegou outro paciente. Então, ó, aqui, ó, de 5 em 5 minutos está chegando um paciente, certo? E eu gasto 4 minutos para atender, exatamente 4 minutos. O Renê está lá no consultório, então o paciente, ele 4 minutos atendeu, 4 minutos atendeu, 4 minutos atendeu. Aí não vai fazer fila, né? Ó, das 8 a 8h05, gastei 4 minutos. 4 minutos, 4 minutos. Não fez fila nenhuma. Na vida real é assim? Não é assim, né? Na vida real. Então, na vida real, baseado. Não, na vida acadêmica hipotética aqui, o Renê está certo, né? 80% não vai fazer fila. Porém, eles precisam chegar constante, 8h05, 8h10, e o atendimento constante. Ou até menor, né? Menor que isso, né? Menor que 4, tá dentro. Porém, como é a vida real aqui, pessoal? Chegou um paciente 8, chegou outro paciente 8h07, aí vem o outro 8h09, 8h12, 8h18, 8h22, 8h30. Tá vendo? Não é constante. E aqui o atendimento é constante? 5 minutos, 6, 7, 4, 3, 2. Entenderam? Essa é a vida real, né? Então, por exemplo, aqui, ó, das 8 a 8h05. Beleza, chegou um 8, eu demorei quantos minutos? 5 minutos, ó. Cravou certinho. Beleza, eu tô com folga. Aí, só que o outro paciente não chegou exatamente a 8h05, ele chegou a 8h07, né? Ele chegou a 8h07 aqui, ó. E eu demorei 6 minutos, né? Então, só que aí, depois de 2 minutos, já chegou outro paciente. Eu nem terminei o atendimento aqui, ó, já chegou outro. E ainda continua no atendimento, chegou mais outro. Ou seja, aqui, ó, eu já tenho 3 pessoas na fila. Essa é a vida como ela é. Então, pessoal, mesmo eu trabalhando com 80% de fator de utilização, é possível de fila. Aí, o que a gente vai evoluir aqui nesse trabalho? É uma fila acordada, né? Qual que é o SLA? Qual que é o máximo que o paciente pode esperar na fila? A teoria de fila vai ajudar a gente a chegar nesse número. Ah, beleza. O máximo aqui, Daniel, é 20 minutos na fila. Aí, quantos recursos eu preciso para o paciente esperar no máximo 20 minutos? E aí, ó, para vocês entenderem toda a parte da teoria das filas, a gente tem 3 fatores muito importantes aí, pessoal. O tempo de chegada, né, ele varia. E o tempo de atendimento, ele varia. Certo? Aqui eu estou ensinando a teoria de fila para vocês, pegando a essência da parada. Entendeu? Para vocês. Porque a planilha, depois eu vou compartilhar a planilha. A planilha é só colocar os valores, né? Mas é bacana vocês entenderem isso daí. Até aí, tá sussa, pessoal? Então, o Felipe. Se o Felipe também tá correto, porque ele foi do contra ali. Na situação real, como a vida ela é, tá certo, vai fazer fila. 80% vai fazer fila.
Sussa, entenderam aí, galera? E aqui, ó, tem um gráfico, ó. Pacientes no consultório. Aqui, ó, são filas, né, ó. Então, teve um momento do dia ó, que eu fiquei com 3 na fila. Lembram que naquele gráfico lá ficou 3? E teve um momento que eu não fiquei com nenhum. Aí, ó. Teve um momento que eu fiquei com 1. Entendeu? Então, a quantidade de pacientes na fila foi oscilando. Porque aqui, ó, eu peguei, ó. Olha lá. Esses 3 aqui que ficaram na fila, ó. E repetiu aqui. Eles vão se repetindo, que são esses picos aqui. Portanto, haverá fila, mesmo quando a utilização da capacidade é menor que 100. Isso é pergunta de concurso, hein? Beleza, galera? Tá sussa, né? Não se assustem com essa equação, que agora eu vou explicar ela bonitinha aí para vocês. Vocês estão aprendendo, assim, algo bem diferenciado, né, cara? Para vocês, ter o domínio dessa ferramenta. Porque quando vocês pegarem a planilha, é só colocar os valores lá, ela vai te dar. Mas o bacana é entender isso, né, meu? Vamos lá, galera. Aqui tem o seguinte, deixa eu pegar minha caneta aqui. Tá. Quando eu falo aqui, ó, pessoal, tempo médio entre chegadas, ele colocou essa variável aqui, é o A. Sabe o que é isso, tempo médio entre chegadas? É o takt time. De quanto em quanto tempo está entrando o paciente no meu hospital. Né? Que o takt time, só lembrando, é o tempo operacional, quanto tempo você tem disponível lá, dividido pela sua demanda. Né? Então, esse A aqui, ó, por exemplo, se eu estou lá no meu pronto-socorro, o tempo operacional dele de um dia é 1.440 minutos. E chega por dia 280 pacientes por dia. E aí é só você fazer a divisão, né? Ó, 1.440 dividido por 280 vai ser o quê? Igual aproximadamente aqui, ó, 5 minutos. A cada 5 minutos está chegando um paciente, né? Se eu pegar 5 vezes 280, né? Vai dar 1.000. Aqui é aproximado, né? Mas a cada 5 minutos, esse é o intervalo entre chegadas. A cada 5 minutos vai pintar um paciente, beleza? Então, essa é a taxa de fluxo. Eu pego 1 e divido por A, né? Então, se eu pegar ali a cada 5 minutos, chega um paciente, 1 dividido por 5. Né? 1 dividido por 5. Essa vai ser a taxa de fluxo, pessoal. Nada mais é que a quantidade de pacientes por hora. Né? Então, aqui, ó, a cada 5 minutos está entrando um paciente lá, né? Que eu cheguei. Se eu pegar 60 minutos, né? Que é 1 hora, e dividir por 5, né? Vai ser o quê? 12 pacientes por hora. Essa é a minha taxa de fluxo. Está entrando 12 pacientes por hora. Sussa? Beleza. Então, aqui, ó, taxa de fluxo, 1/6, aí ele converteu aqui em minutos, 10 clientes por minuto. Beleza. Até aí, tá sussa, pessoal? Intervalo entre chegadas, de quanto em quanto tempo está entrando um paciente, e aí quando você inverte, né, 1 sobre o takt time, vai te dar a taxa de fluxo. Quantos pacientes entram por hora? É o inverso, beleza? Então, como eu falei lá naquele exemplo, tinha 2 variabilidades, né? A variabilidade da chegada, que não é constante, né? Quando eu falo aqui, ó, que está chegando a cada 5 minutos chega um paciente, a gente sabe que é mentira, não é verdade. A cada 5 minutos chega um paciente? Não, a cada 2 minutos, a cada 10 minutos, tem uma variabilidade.
da taxa de entrada. E tem uma variabilidade do médico que está atendendo ali, né? Às vezes tem um paciente que é tranquilo e fala, ih, mano, o paciente chegou com uma dor de cabeça, tal, meu, toma um Advil, tchau, alta. Agora tem um paciente que chega mais complicado. Então, varia no tempo. Então, o que eu quero chegar aqui, ó? Nessa equação aqui, ó, que é o fator de variabilidade, a gente tem dois, né? Que é o de chegadas e o de processamento, que é o tempo de ciclo. Então, o que ele está fazendo aqui, pessoal? Nada mais do que o... Sabe aquela métrica descritiva, que é o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média, né? Então, aqui, ó, o intervalo entre chegadas, né? Lá da porta. Eu vou pegar o desvio padrão do intervalo entre chegadas e dividir pela média. A mesma coisa o processamento aqui. O Renê está lá no consultório, então eu vou avaliar todos os pacientes que ele atendeu, vou pegar o desvio padrão e vou dividir pela média. Então, eu vou ter o coeficiente de variação do Renê no consultório e o coeficiente de variação da entrada. Aí eu matei isso daqui, ó. E aí o tempo de processamento nada mais é que o tempo médio de atendimento do Renê ali no consultório. Então, eu tenho o tempo médio de atendimento dele, eu tenho o fator de utilização dele, que lembra que o fator de utilização é a demanda sobre a capacidade. E o fator de variabilidade. Já era, pessoal. Essa é a teoria das filas. Então, ó, o que vocês precisam gravar aqui, ó, que é a parte mais importante. Toda fila, ela é composta de 3 fatores. O tempo de ciclo, o tempo de atendimento do recurso, o fator de utilização desse recurso. Vocês concordam que quanto maior, mais ocupado está o recurso, maior é a fila? Tipo, se o Renê estiver ali trabalhando 100% do tempo, maior vai ser a fila. E o fator variabilidade. Então, são esses 3 fatores aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, quer ver, ó? Olha como isso é bacana, pessoal. Só para tirar um insight aqui. Vamos imaginar que o fator de utilização do Renê ali, que está no consultório, é de 10%. Suave, né? Putz, do tempo total, ele está com fator de utilização ali de 10%. E aí eu vou fazer essa fórmula aqui, né? Ó. 10 dividido por 1. Só que aqui em percentual, né? Isso daqui, pessoal, vai ser igual a 1/9, né? Que aqui 10%, aí aqui é o 100%, né? Então, aqui ficaria 90%, né? 100% menos 10%, né? Então, aqui vai sair um número bem pequenininho, né? Na verdade, ela 0,10 aqui, né? Melhor, deixa eu fazer isso daqui correto. Então, aqui é 0,10. Esse é o fator de... Eu estou fazendo essa fórmula aqui, ó. Sobre 1 menos 0,10, né? Então, isso daqui é o quê? 0,10. 1 menos 0,10 dá 0,9, né? Isso daqui vai dar um número bem pequenininho, né? 1 dividido por 0,9 vai dar... Vai dar 0,11 alguma coisa, né? Aí, ó, pessoal, esse 0,11 vai multiplicar pelo tempo de processamento. Aqui é o tempo na fila, né? Então, 0,11 multiplicado pelo tempo de processamento, né? Mais essa variabilidade aqui bem pequenininho. Daqui a pouco eu chego lá. Agora, ó, olha que legal.
Vamos imaginar que agora o René está 50% ocupado, né? Então, aqui, ó, 0,50 sobre 1 menos 0,50, né? Aí, 1 menos 0,50, isso daqui vai ser igual a 1. Ou seja, é 1 multiplicado pelo tempo de processamento. Então, vamos supor que, na média, ele demora 15 minutos para atender o paciente. Multiplicado por 1,15. Sussa. Só que aí eu espremi um pouco, né? Vou deixar o René aí trabalhando 90% do tempo. Então, aí, ó, pessoal, é 0,9. 1 menos 0,9, né? Então, 0,9 dividido por 0,10, isso daqui vai ser igual a 9. Então, se o tempo de atendimento do René for de 10 minutos e o fator de utilização dele for de 90%, 10 minutos já multiplica por 9. O paciente já vai aguardar, em média, 90 minutos na fila. Saca, pessoal? Como o negócio não é brincadeira, então, se eu quero um acordo do tempo ideal que tem que ficar na fila, eu tenho que calcular o fator de utilização aqui do René, a modo que, só pode esperar 40 minutos na fila. Então, qual que é a minha taxa de utilização? Tá claro, pessoal? Sim. Beleza? Ah, só uma dúvida rapidinha. O fator de utilização a gente calcula igual a gente faz aqui nas coisas, né? Exato. Você Tá. calcula a Uhum. demanda sobre a sua capacidade de atendimento, né? Tá, perfeito. Isso mesmo. Então, é assim, pessoal. Se a demanda for muito maior que a sua capacidade de atendimento, você já vai explodir o sistema, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fala de filas, e na situação de hospital, é o quê? É a quantidade de pacientes que chegam em um intervalo de tempo. Toda vez que eu estou falando de uma variável discreta, né? No numerador, né? Quantidade, 1 paciente, 10 pacientes, dividido por um intervalo de tempo, né? Uma variável contínua, é a distribuição de Poisson. Então, essa distribuição de Poisson, ou é Poisson ou é exponencial. Mas, na área hospitalar, quando é quantidade por um intervalo de tempo, é uma distribuição de probabilidade, é Poisson, né? E vocês podem pegar a curva do hospital e fazer um teste, né? Vai dar uma curva de Poisson. Você vai ter um pico de chegada, depois uma caída, né? Então, normalmente o que é utilizado aí. Beleza, então aqui eu falei de deixa eu falar um pouquinho daqui, ó. O fator de variabilidade aqui. Só um parênteses aqui, ó. Por que eu fiquei com foco nessas duas equações aqui, ó? Porque esse fator de variabilidade, numa distribuição de Poisson, ele vai ser igual a 1. Ou seja, ele não vai causar efeito nenhum, né? Porque a variabilidade da chegada com a variabilidade do processamento meio que vai neutralizar, né? Então, vai ser igual a 1. Então, o que vai levar em consideração é isso daqui. Depois eu explico matematicamente como chega igual a 1 para não confundir a cabeça de vocês. Mas aqui, ó, fator de utilização. Deixa eu ver aqui desse daqui, ó. Do primeiro que eu fiz, o fator de utilização 0,40, 48, alguma coisa, ó, eu multiplico por 1. O fator de utilização igual a, acho que era 0,80, eu já multiplico o tempo de processamento por 4. E aí, ó, ele vai fazendo uma curva assim, ó.
e o fator de utilização de 0,90, eu multiplico o tempo de processamento por 9. Então, ele está fazendo uma curva aqui probabilística, né? Daqui a pouco, pessoal, eu vou compartilhar a planilhinha com vocês. A planilha é só colocar os valores, mas eu acho rico essa parte aqui do nosso estudo. Então, ali a gente trabalhou com um único recurso. Chegada, um único recurso, ela é só o consultório. Vamos imaginar agora que eu tenha mais gente, né, como recurso aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 consultórios lá na porta. Aí o cenário já começa a mudar, pessoal, né? Quando eu tenho acima de um recurso, é a mesma equação. Tá vendo aqui, ó? Só que agora, o tempo em serviço que o médico fica atendendo ali, ele vai ser dividido pela quantidade de profissionais. Esse M aqui são os recursos. Então, se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, então o tempo de serviço aqui, ó, que ela de 10 minutos, vai ser dividido por 4. Né? Então, é como se eu pegasse 2,5, né? O tempo de serviço agora reduziu para 2,5, né? Entenderam? E aqui, ó, o fator de utilização, ele vai ser levado à raiz quadrada de 2. Então, no lugar do M aqui, eu vou colocar o 4, né? Menos 1, e 1 dividido pelo fator de utilização aqui. E aqui foi mó barato, meu, porque depois eu comecei a estudar, tipo, como o cara chegou nisso daqui, né? Aí, meu, tipo, essa equação aqui, ó, teria que dar igual a 1, né? Aí ele foi isolando para ser igual a 1. Porque se você substituir 1 aqui, ó, né? 2, né? 1 mais 1, 2. Vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Menos 1 dá 1. Fator de utilização elevado a 1 é igual a ele mesmo. E aí cai na equação anterior. Então, assim, como ele chegou nisso daqui? Ele precisava, né, transformar isso daqui em igual a 1 para voltar à equação anterior. Então, é só seguir. No Excelzinho, eu já fiz tudo para vocês, é só colocar os valores, papum. Então, pessoal, aqui a gente agora vai trabalhar com algumas métricas, né? O tempo no sistema é o tempo que o paciente ficou na fila e ele ficou atendido. Aqui o estoque em fila é quantas pessoas está na fila. O estoque em serviço são quantas pessoas estão em atendimento. E o estoque total são pessoas na fila, mas em atendimento. Então, essas variáveis, eu tenho o tempo total, o paciente ficou na fila e em atendimento. Aí, depois eu vou esquecer tempo e vou trabalhar com números. Estoque de pessoas na fila, né? Quantas pessoas estão na fila aqui, ó, em espera. Estoque em serviço são pessoas que estão em atendimento. O estoque total, na fila e em atendimento. Beleza? E aqui é um exemplo, né? Depois eu vou na prática que vai ficar mais simples. Pedidos chegam em média a cada 2 minutos. A cada 2 minutos chega um pedido, com desvio padrão de 2 minutos. Né? Então, aqui, ó, eu tenho que o takt time, né? A cada 2 minutos está chegando um pedido. O tempo padrão de atendimento é 4 minutos. Oh, legal, a cada 2 minutos chega um pedido e eu demoro 4 minutos para atender. Putz, meu. Se fosse um colaborador só, já ia travar o sistema. A cada 2 minutos chega um, e você demora 4. Aí, para resolver essa situação, eles colocaram 3 funcionários. Né? Então, ó, ficou o tempo de processamento aqui, ó, que era 4 minutos dividido por 3. E aqui eles substituíram por 3, fez a equaçãozinha, né? Então,
o tempo total no sistema foi de 1,19 minutos, né? Não, desculpa. O tempo aqui, o tempo na fila é de 1,19 minutos e o tempo no sistema de 1,19 mais 4, né? Que tem o tempo de processamento, tempo em serviço. Então, ó, juntando os dois dá o tempo no sistema. O estoque em fila, né? Então não chega nem um pedido na fila. O estoque em serviço, que está em atendimento e na fila, 2. E o estoque total, que soma os dois. Até aí tá sussa, galera? Beleza? Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui ele fala o seguinte, que o tempo de processamento, ele é até controlável. Só que o tempo da demanda, eu não consigo controlar a demanda lá fora, né? Falar, mas você vai entrar de 10 em 10 minutos. É uma porta aberta, eu não consigo controlar, né? A não ser se eu distribuo senha, alguma coisa do tipo, mas teoricamente eu não consigo, né? Então, olha que sacada. Por que nos mercados hoje possuem caixa rápido? Já viram caixa rápido? Isso é uma estratégia que veio da teoria das filas. Eu poderia fazer um sistema tradicional, um caixa e o paciente, outro caixa, um paciente, né? Por exemplo, um consultório, paciente, um consultório, paciente. É igual caixa de mercado. O tempo de espera total seria de 16 minutos, considerando esse cenário. E aí, pessoal, eu passo a fazer o outro cenário. Uma única fila indo para os recursos. O tempo de 16 caiu para 7,24. O tempo na fila. Viram que essa estratégia, ela realmente resolve, por isso que os caixas dentro do mercado tem aquele caixa rápido, né? Caía um monte de recurso para uma única fila. E olha a redução, né? Quase 50% do tempo. E realmente funciona, né? Às vezes a gente tá assim, fala, olha lá o caixa rápido, fala, nossa, olha o tamanho daquela fila, meu. Mas aquela fila anda muito mais rápido. Ela tem a capacidade de andar o dobro. Entendeu? Que bacana isso, meu. E aí, ó, outra dica aqui, ó. Em bloco cirúrgico, vamos para uma realidade de bloco cirúrgico. É o seguinte, um procedimento... Vamos imaginar que aqui... Deixa eu ver aqui. Só que aqui tem em minutos, né? Não existe procedimento cirúrgico tão rápido assim. Mas o que ele fala aqui, né? Por exemplo, se eu atender os pacientes por ordem de chegada, né? Vamos imaginar que esses aqui são procedimentos cirúrgicos. E aí eu vou, ó, faço A, 9 minutos, né? Aí só que o B, ó, eu vou fazer o A, 9 minutos. Só que o B já esperou, vai esperar 9 minutos. Vamos imaginar que eles chegaram ao mesmo tempo, né? Estão lá no aviso de cirurgia. Aí o paciente, o outro que vai entrar no bloco, o B, ele vai ter que esperar o A sair, né? Vai esperar 9 minutos. Aí beleza, aí entrou o B para o bloco cirúrgico. Mas o C, ele vai ter que esperar 19 minutos, né? E aí beleza. E o C só vai entrar depois que o B sair. E aí chegou o D. O D vai esperar 23 minutos, né? Porque ele vai ter que esperar do A, ele vai ter que esperar do B, do C, e no total o tempo de espera, né, somando aqui, deu 51 minutos. E aí mudou a estratégia. Lá no aviso de cirurgia, falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar as cirurgias mais rápidas primeiro, né? E aí colocou, tipo, a de 4 minutos, a C, né, que é de 4 minutos, por quê? O D só vai esperar 4 minutos, né? Porque aí termina a C, beleza.
E aí, beleza, o D só esperou 4 minutos. O A só esperou 12 minutos, né? Porque o A só esperou 12 minutos, né? Porque terminou a D, que foi 8 minutos. 8 com 4, 12. E o B, que ficou por último aí, que era a cirurgia mais longa, né? De 10 minutos, ele só precisou esperar 21 minutos. Antes ele estava esperando 23, agora passou a esperar 21. No total, o tempo de espera saiu de 51 para 38. Ou seja, se eu pego o meu aviso de cirurgia, eu tenho tempo das cirurgias, se eu faço essa ordenação, né? A cirurgia que demora menos tempo vai primeiro e assim sucessivamente, eu diminuo o tempo total de espera. Isso, ó, sem mexer em nada, só na ordenação. Só que aqui, pensando em bloco cirúrgico, né, tem outras variáveis aí que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, cirurgias de grande porte, se você deixar no primeiro horário, tipo 7 horas da manhã, a probabilidade de ocorrer um atraso é maior, né? Porque você tem equipe de anestesista, você tem vídeo, você tem... envolve uma série de processos ali para aquela cirurgia realmente começar às 7 horas da manhã. E a cirurgia de grande porte atrasando, o que ela vai fazer com as outras? Vai atrasar tudo. Ela vai atrasar todas as cirurgias de uma forma que o bloco cirúrgico precisa fechar às 7 horas da noite. Só que aí o paciente que está lá em jejum aguardando para ser operado no último horário, putz, meu, agora já era, vai ter que cancelar. Aí eu começo a ocorrer o cancelamento de cirurgia, devido a um atraso na cirurgia inicial. E aí que gerou uma insatisfação para o paciente, e aí as consequências, né, pessoal? Agora, essa parte teórica acabou, pessoal. Eu vou entrar agora na planilhinha, beleza? Sussa, agora a vida de vocês vai mudar. Deixa eu entrar na planilhinha aqui. Pessoal, foi pesada essa aula? Essa eu acho que é a aula mais pesada do curso. Acho que foi a mais pesada, sim. Muita Para já forma. misturar os conceitos também, né? Isso. Essa é um pouco mais pesada, mas assim, por isso que eu faço gravado, pessoal, porque quando vocês assistirem pela segunda vez vai ficar mais tranquilo. Mas que essa parte da teoria, vocês vão ter acesso e podem consultar quantas vezes vocês quiserem ao longo do tempo. Mas o que é preciso saber é manipular essa planilha aqui que eu vou mostrar agora. Essa planilha vai te ajudar na tomada de decisão. Como chegou naqueles cálculos, beleza, vocês têm aí gravado. Mas o que vocês precisam entender é isso daqui. Beleza? Ali faz todo um diferencial vocês saberem a teoria. Mas eu preciso manipular essa planilha. Então, para manipular ela é o seguinte. Aqui, Excel Single Server. Então, é para um único recurso. Se eu tenho profissionais na fila e um consultório somente, né? É um recurso para a fila. Eu não tenho dois recursos aqui. Então, para um único recurso. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar, número de chegadas, né? Por exemplo, quantos pacientes chegam por hora ou por dia? O importante é assim, se eu começo a fazer por hora, quantos pacientes chegam por hora? 10 pacientes por hora. Aí tudo tem que ser na unidade por hora. Se eu faço por dia, tudo tem que ser com base em dias, beleza? Então aqui, vamos imaginar que eu tenho 120 pacientes por dia. Tá vendo que aqui, ele já colocou 120 pacientes?
Se eu colocasse aqui, ó, qual a sua porta de entrada? 60 pacientes por dia. 30 pacientes por dia. Eu só coloco a informação aqui. Então, vou colocar aqui, ó, 120 pacientes por dia, beleza? Aqui, ó, pessoal, um intervalo entre chegadas, que é o nosso takt time, né? Esses pacientes que estão chegando, eu posso considerar uma constante, ou seja, que isso daqui é um caso raro, é muito difícil, 10 pacientes por hora, exatamente 10 pacientes por hora. O que eu aconselho aqui, pessoal, na vida real, né? Vocês colocarem aqui, ó, se eu colocar o X aqui, ó, ele está considerando que o intervalo entre chegadas vai ser constante. Aí eu coloco o X aqui. Mas se eu apagar aqui, ó, e considerar que vai ser uma exponencial, que é o que mais ocorre dentro desse intervalo de chegada, né? E aí eu vou fazer o seguinte, fazer o cálculo aqui, ó. O hospital funciona 24 horas, certo? Então, são 1.440 minutos, né? E aí, qual que é a demanda? 120 pacientes, né? Vou colocar aqui, ó. Tempo de funcionamento. Isso daqui eu converti, né? 1.440 minutos, que é igual a um dia, né? E aqui eu tenho a demanda, né? Que é 120 pacientes. Demanda. Aí, meu takt time, ele vai ser o quê? O tempo operacional sob minha demanda. Então, a cada 12 minutos, está chegando um paciente, certo? Aí, aqui, como ali eu coloquei 120 pacientes por dia, eu tenho que transformar isso em dia, né? Então, ó, 1.440 minutos é equivalente a um dia. É equivalente a um dia. Né? Aqui, ó, minutos, dia. Então, eu preciso converter aqui esse 12 minutos para dia. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer uma regrinha de 3, né? Então, eu venho aqui, regrinha de 3. Ó, transformei. Então, esse intervalo de chegadas de 12 minutos equivale a 0,083333. Eu coloco aqui. Só que aí, um macete aqui. A exponencial é a inversa da Poisson. E quando eu estou trabalhando com o hospital, né, a curva predominante ali de chegada é sempre uma Poisson. Então, eu faço 1 sobre esse valor aqui, ó. Beleza? 1 sobre aquele valor. Fiz o inverso. Legal. E aí, ó, aqui é sobre intervalo de chegada, né? Agora, o tempo de processamento do René, que está ali no consultório, né? O tempo de serviço. Eu posso, aqui, ó, apagar aqui, e colocar que é uma constante. Ele demora 10 minutos para atender o paciente. Só que aqui é o seguinte, né? Quando eu comecei aqui 120 pacientes por dia, né? Eu tenho que transformar, eu não posso deixar aqui em minutos, né? Então, eu vou fazer a mesma conta aqui, só que agora, ó, ele demora 10 minutos, né? Então, ó, esse... Aqui eu vou colocar direto, que eu já sei que é 120, né? E aqui eu vou colocar aquela continha ali, ó. Uma constante que ele demora 10 minutos, né? Eu posso vir aqui.
E aqui, pessoal, eu vou ter, ó, o fator de utilização do René, que vai ser 78%, né? Ó, taxa de utilização dele, ó, 78%. O percentual de não utilização, 21,84%. Aqui, ó. Só que aqui também ele dá tudo em dia, né? Aí você tem que transformar para minutos, né? Para ficar aí coerente. Mas ele falou assim, ó, a quantidade, o tamanho da fila 0,77, a fila pequenininha não é tão grande. Número de pessoas na fila. Em média, 2 pessoas vão ficar na fila. O tempo que elas vão ficar na fila, 0,01 dia. O tempo que elas vão ficar aí total no sistema, né? Em atendimento, mas na fila, 0,01 dia. E aqui a soma total, né? De todos esses recursos, o tempo total que vai ser no serviço, ou seja, em atendimento, o tempo total que vai ficar na fila, aqui tudo em dias, né? E o tempo total que vai ficar em atendimento, mas em serviço, que é a soma dos dois. E aí, entenderam? Aqui, ó, eu aconselho, pessoal, transformar, né? Tipo, um dia, igual eu fiz ali, né? Transformar tudo para minuto, porque como aqui tem dia, fica mais difícil, né, de você visualizar. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui um negócio aqui, ó. Vou ver um negócio aqui para ensinar aqui para vocês. Eu chego aqui. Aqui, ó, é o seguinte também. Aqui eu estou considerando uma constante do atendimento. Aqui, essa parte aqui é a parte do atendimento do consultório, né? Que é o Renê que está ali atendendo no consultório. Eu considerei como uma constante. Mas eu poderia considerar aqui uma triangular, né? Que é como se fosse uma normal. Que aí eu vou mapear os atendimentos do Felipe e vou colocar o mínimo, a moda e o máximo. Poderia fazer isso também, né? O que eu mais utilizo, pessoal? Como eu transformo os tempos sempre em normal, eu tiro esse x daqui, ó, não é uma constante, eu vou tirar aqui, ó, e levo para uma triangular, né? Que aqui eu vou fazer só que aí eu tenho que fazer o cálculo em dia aqui, né? Então, aqui, ó. Vamos imaginar que o mínimo do Felipe atender é 5 minutos, que aí vai ficar mais uma... A moda, que é o que mais se repete, vamos colocar 7. E o máximo é 15. Esse é o que eu mais uso, porque essa triangular aqui é como se fosse uma normal, né? Então, esse que é o atendimento. Então, ó, eu pego a moda, o A vem aqui, o B vem aqui e o C vem aqui. Essa é a parte do atendimento e essa é a parte da entrada. Eu sempre uso o Poisson se tratando de hospital, né? E aqui, o que eu faço também, pessoal? Eu sei que fica ruim para a gente... Aqui é atendimento por dia, tudo em dia, né? Aí você pode vir aqui, ó. Cadê? Tempo... Essa aqui, ó. Tempo médio de espera na fila foi quanto? 0,60. 0,60 vezes 1.440, né? 864 minutos. Eita. Deixa eu ver. 164 minutos.
Aqui já vai pipocar o sistema já. Porque essa distribuição aqui, né, ó. O que que acontece? Aqui eu coloquei o tempo máximo de 15, né, ó. E pelo Tact Time, a cada 12 minutos está chegando um paciente. Entendeu? Só o tempo de ciclo aqui, ó, já está maior que o intervalo. Por isso que está dando esses absurdos de tempo de fila aqui, ó. Vamos reduzir pela metade isso daqui? Vamos ver o que que vai dar para melhorar o cenário aqui. Melhorar essa situação. Olha lá. Já melhorou bastante, né? Ó. Viu? Vou fazer aqui agora, sim. Olha lá, 2 minutos na fila. E esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Olha lá, 5 minutos é o tempo em atendimento mais o tempo na fila. E aí eu vou multiplicando todos aqui por 1440 para transformar em minutos. E é assim, pessoal, que vocês começam a brincar com o negócio. A utilização da planilha, o que que vocês acharam? Ela é Cara, eu vou boa, ter né, que dar meu? vou ter que ver essa aula depois que eu tiver gravado. Não, É, boa, Faz cara, você umas vai 3 ver. vezes para entender. eu Não, dei uma depois. embananada em algumas partes aí também. Tem hora que converte, tem hora que não precisa, depende do denominador, não converte. Não, aí é o seguinte, meu. Como aqui eu coloquei 120 pacientes por dia, né? Então eu tenho que transformar aqui tudo para dia, né? Então, por isso que eu comecei assim, um dia, 1440 minutos é igual a um dia, né? Então, se eu quero transformar 15 minutos, aí eu tenho que colocar tudo aqui para dia, né? O bacana é assim, ó, pessoal, se vocês voltarem o vídeo e pegarem essa parte da planilha, porque é aqui que vocês vão começar a tomar decisão, né? Então, aqui é intervalo entre chegadas, que na verdade é o tact time, é a demanda, é o tempo operacional, quanto fica aberto o seu PS lá, dividido pela sua demanda, que é o 120 aqui. Entendeu? Agora a gente vai trabalhar com a outra planilha, é a mesma coisa, só que a diferença é o seguinte, deixa eu ver. Essa daqui, ó, Multiserver. Aqui, ó, tá vendo? Número de servidores, número de profissionais. Aqui eu coloco o número de profissionais. Então, a entrada, quantas entradas por dia? 200. Quantas pessoas você tem lá no consultório? 5. E aí a mesma coisa, aí é o mesmo raciocínio. A diferença que vocês vão colocar aqui, ó, vão clicar nesse botão, que é uma macro que está envolvida. Aí vai fazer todo o cálculo novamente. Aí aqui vocês vão escolher a exponencial, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, só para a gente fazer uma simulação lá na outra. Vou levar para cá. E aí colar mesmo. Então, aqui é 120. Eu vou manter o mesmo aqui, ó, 120. Aqui eu vou pegar, vou colocar uma triangular também.
Só que aqui eu vou fazer o contrário aqui, ó, pessoal. Quer ver? Que legal? Vou levar para lá esses tempos. Ó, vocês viram que aqui, quando eu fiz a primeira simulação, nesse primeiro exercício, com um recurso só, o tempo de fila foi para mim e pouco, né? Foi exagerado. E agora, trabalhando com... Ó, deixa eu rodar aqui. Tá rodando. Deixa eu ver se tá... Eu tinha que ter habilitado a macro quando eu iniciei. Deixa eu aqui. Ó, toda vez que você abrir essa segunda, habilitar conteúdo para rodar essa macro aqui, ó. Uhum. Ah, por que não rodou? Porque tem que ser dois aqui. Aí, deixa eu abrir de novo. Observer. Vou colocar dois aqui, porque um só na outra. Aqui sempre é dois. Acima de dois, né? Divisão por zero. Ah, tá, entendi. Ó, por que tá dando erro? Eu coloquei o x aqui, ó, na exponencial, e aqui é zero. O x é aqui, ó. Eu estou usando essa triangular no atendimento. Então vamos lá de novo. Por isso que estava dando erro. Então aqui é 2. Eu estou usando, eu coloquei a informação aqui numa triangular. A triangular é como se o meu atendimento fosse igual uma normal. Com mínimo, com a moda e com o máximo. Coloquei 200 aqui, ó. 200. Ele faz tudo automático para você. Depois você gira. Pronto, aqui parece que deu. Deu uma travada aqui, mas parece que... Ah, não, estava calculando. Ó, essa é a matéria, é um pouco mais difícil, cara, essa parte aí, porque... Mas eu garanto para vocês, vocês assistirem a segunda vez, isso daqui vem que nem uma luva. Só resumindo, aqui eu coloco a entrada em dias, aqui eu coloco o número de profissionais, aqui o intervalo entre chegadas, eu sempre trabalhando com hospital, após som, né? Que aí você vai pegar o tact time, transformar em dias e fazer um sobre ele. E aqui é o tempo que você gasta para o atendimento. E aqui ele vai te dar a taxa de utilização média dos recursos, o percentual de não utilização, que aqui é a ociosidade, né? O número de pessoas na fila, o número de pessoas no sistema, o tempo que esperou na fila. Aí aqui eu traduzi, né, para vocês. Então aqui, ó, foi boiada. Se eu colocasse aqui, ó, percentual está 80% de utilização. Se eu subir com mais um recurso,
Eu tenho uma planilha de teoria das filas simplificada. Que aí eu também vou passar para vocês. Essa daqui é mais completona, que eu peguei de um livro. Vamos ver aqui. Deixa eu aumentar o número de recursos aqui. Colocar 5. A macro você que colocou só para atualizar os dados ou tem uma macro de cálculo aí? Porque dependendo de como for. Tem uma macro de cálculo. Você tá vendo? Ela tá rodando aqui, ó. Aí quando você vai aumentando o número de recursos, ela vai complicando um Que às pouco. vezes, se você já coloca isso dentro de uma segunda aba, o cálculo chupinhando dessas células aí, e a macro você coloca só para atualizar, às vezes fica um pouco mais rápido. Vou fazer alguns testes aí, mas. Olha lá. Ah, rodou. Ela ainda não finalizou ainda 100%, ó, tá vendo? Porque aqui, ó, eu tô colocando distribuição de probabilidade, né? Aí ela tá fazendo todo o cálculo. Olha lá. Ó a utilização. Ela ainda tá calculando. Porque tem que cair. Tava 0,80 e pouco, né? Esse fator de utilização vai cair bastante, pessoal. E aí? O que vocês acharam aí, meu? Pauleira? E mais puxado? É. Quero ter muitos dinheiros para quando eu precisar fazer um negócio desse eu te chamar. Não, mano. Muitos dinheiros é bom, a gente não sabe. Não, então, o segredo é usar a planilha, meu. O Vocês usando segredo a é ter planilha. muitos dinheiros para contratar tu. Ó, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Ó o que eu quero passar para vocês aqui também. Quer ver? Ó o que eu vou passar aí. Tá vendo aqui, ó, o VSM? Uhum. Então, Ah, aqui, sim, boa. aqui o que eu vou passar, ó? Essa já é automatizada, né, ó? Eu tenho quantas pessoas na recepção? Ah, tenho 3. Qual que é o tempo de ciclo? 3. Qual que é a carga horária desse profissional? 480 minutos. Ele trabalha 8 horas por dia. Qual o fator de utilização dele? 29. Putz, meu. Então, 2 profissional, ó, 44. Daniel, um profissional só resolve. Aí ele já te dá o número de pessoas na fila, número de pessoas no sistema, tempo médio na fila e tempo médio no sistema. Por quê? O paciente entrou, ele fica um tempinho na fila, mais um tempinho em atendimento. Passou para a próxima etapa. Triagem. Quantas pessoas eu tenho? 2. Será que cabe uma? Coloca uma. Putz, 148% já era, estourou. Aí eu vou aqui, ó. 2 pessoas. 2 pessoas dá tempo de ciclo 5 minutos. Aí vamos imaginar que você fez, fiz uma triagem lá, tá, um protocolo. O tempo de ciclo ficou de 3 minutos. Olha lá, já cai o fator de utilização. Beleza, aí eu vou caminhando. E aqui, ó, percebem que aqui em cima vai dando número de pessoas na fila, tempo médio. A gente vai percorrer aqui, ó. A consulta médica, né? Depois da consulta médica não tem alta, pessoal? Fala aí, Renê, você não dá alta depois para alguns pacientes depois do. Ah, meu filho, esse cara só veio querer um atestado. Toma, tchau. Né? Se Deus quiser. E aí, ó, o que acontece? Aqui, ó, eu tinha uma demanda de entrada, né? Ó, aquelas 143 pacientes, ó. Tem o horizontal e tem o vertical. 143 pacientes foram para o processo. Só que aí eu dei alta aqui, ó, para 40.
Pacientes em alta? Ponto de interrogação. Quantos? 40. E aí, para a próxima etapa do processo, só foi 103. E aí eu continuo mexendo nessas etapas. Quantos foram para coleta? Laboratório, reavaliação médica. Depois da reavaliação, tem alta? Tem quantos? 10. Sobrou 48. Minha taxa de conversão, 26. Aí, pessoal, a gente vai... Dessa taxa de conversão, eu vou para enfermaria. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Dessa minha taxa de conversão, qual que é o percentual que vai para UTI? Qual que é o percentual que vai para clínico? Qual que é o percentual que vai para cirúrgico? E aqui no final ele calcula o tempo porta médica, o loss com, o loss sem. Então aqui a gente começa a amarrar, né? Amarrar tudo. Olha o fator de utilização da UTI, 114%. Putz, mano, estourou. Se a UTI sair para o tempo médio de permanência da UTI for para 5, ó, legal, já resolve. E aqui o cirúrgico, 152. E aqui, ó, já está contando o paciente que sai da enfermaria, da UTI, ele vai ocupar o clínico ou o cirúrgico, né? Ou vai dar alta direto para a UTI. Então, a gente vai amarrar todo o fluxo aqui, meu. E aí a conta tem que bater. Então, aqui, ó, e aí, para não compartilhar com o hospital uma planilha cheia, complexa, aqui, ele faz o VSM aqui para você, ó. Ele pega os dados lá e, de uma maneira simplificada, deixa bonitinho aí para você, só para você imprimir e colocar lá. Mas por trás, vocês estão manipulando toda a máquina aqui, ó. E aí no Black, sabe o que eu faço com o pessoal? Eu faço o seguinte, eu coloco um algoritmo aqui, né? Eu falo assim, meu, vocês querem eliminar pacientes em boarding, vocês querem loss tal, então quais são as variáveis necessárias para... Então é assim, pessoal, eu bato na aula, mas depois eu dou a resposta assim, pronto, é só colocar informação. Aqui é só colocar informação. Ah, Daniel, vou querer saber de teoria de filas lá, cara, eu quero colocar o dado aqui, ó. Beleza. Então, ó, aqui, ó, coloco 2. Fator de utilização X, tá aqui ó, os resultados. Aí eu posso só brincar aqui, ó. Porque aqui eu já condicionei. Quer ver? Olha lá. Eu já fiz todo o cálculo aqui para vocês por fora. Entendeu? Então, quando vocês colocam lá 2 recursos, tá tudo vindo para cá e imputando para lá para vocês. Então, aqui vocês só precisam colocar os dados. E aí, rodar. Entendeu? Então, ó. Excelente. Vai top, né, mano? E aí vocês vão colocando, vocês fazem a realidade do hospital, né? Às vezes, por exemplo, cheguei aqui, não é medicação, é um outro processo. É só mudar um nome, né? E eu mudo essas variáveis aqui, ó. E aí a quantidade de altas em cada etapa do processo, quantidade de leitos, aí vocês vão brincando com as variáveis aí. É o joguinho de vocês. E aí, para o hospital, você compartilha isso. Ó, pessoal, esse é o VCM de vocês. O tempo de ciclo é 3, está esperando aqui, né? Tempo que agrega valor, não agrega. Eu vou até melhorar ela para identificar o recurso gargalo também. Entendeu? Qual que é o recurso gargalo? É isso daqui. Então, esse é o limite do processo. Para a próxima aula, eu vou trazer essa planilha para vocês, ó. Com recurso gargalo, você vai colocando as variáveis lá, ela identifica o recurso gargalo, ele que limita o processo. Aí já sai o loss com, sai o loss sem. O loss sem, ele está saindo da onde, pessoal? Aqui, ó. Não tem paciente aqui, ó, consulta médica, você não deu alta para 40? E na reavaliação médica você não deu alta? Ele vai somando tempo em atendimento e tempo em fila em tudo e coloca aqui, ó. E aí o tempo total, que é o loss com internação, são os pacientes que converteram para internação. Ou seja, passaram por todo o processo e converteram para internação. E o tempo porta médica também.
E aí você manipula aqui, né, meu? Você chega, quer reduzir mais, aí você mexe no tempo de ciclo. Ah, meu, aqui, Daniel, 480, agora ele está trabalhando só 320. Já vê o resultado na hora. Você só coloca essas Dani, três variáveis aí. Dani, eu não sei se os meninos já trabalharam com essa ferramenta, mas se eles não trabalharam, é, dá para a gente usar em processos administrativos também. É um Sim. fluxo de abertura de compra de material, né? A gente constrói isso aí para ver onde é que a gente pode melhorar para mais rápido eu comprar um material. Contratação de recursos humanos, e aí vai embora. Ela é, meu, onde você vê fluxo, Multifunção. aqui, ó, não é 143, tipo, aqui você manipula, né, os dados. Ah, agora livre demanda é 200. Já muda todo um cenário, entendeu? Você só joga os valores onde tiver laranjinha aqui, ó. Você joga os valores, pum, pum, já sai aqui já, mano. Coloca a quantidade de leitos, taxa de conversão, UTI, enfermaria. Sai da UTI, já vem para o clínico aqui, aí você fala, putz, meu, agora foi para 295%. E aqui, ó, coloca a proposta. Qual que seria a quantidade de leito ideal? Qual que seria a média de permanência ideal para zerar essa conta aqui, ó? Que aí você já coloca as metas. Então, pessoal, ó, para a próxima aula, a gente vai ter as duas palestrantes lá, é bem bacana, rola uma troca muito legal quarta-feira. Se vocês quiserem chamar outras pessoas aí para assistirem, é só me dar um toque que aí eu libero o ingresso e aí elas participam. Quem vocês quiserem aí para participar. Aí na segunda-feira eu vou dar essa aula de VSM aqui e vou também dar uma aula de FEMEA, né? E aí, na outra aula, é uma prova prática, né? Eu vou fazendo exercício a exercício junto com vocês, e no final da aula, vocês entregam, e a gente vai fazer tudo juntos aí, na outra quarta-feira, e fechou. Mas vocês vão ter uma série de ferramentas aí para irem trabalhando. Aí no Black, a gente já pega essa ferramenta do VSM e trabalha com algoritmo de otimização, né? Você quer fazer quanta cirurgia por dia? X? Considerando todas as restrições do hospital. Aí, meu, é só colocar os valores também, né? Eu ensino essa parte teórica que é um pouco pesada, que eu acho legal vocês saberem, que nem eu judiei aí de vocês, né? Passei todo aquele cálculo, 3 fatores, isso, aquilo e tal. Para depois só colocar a variável, né? Obrigada, Dani. Radicais que mudam, né? É, isso aí. Aí é só colocar aí. Aí uma ou outra vai precisar fazer alguma customizaçãozinha, mas aqui, meu, já dá para você tirar uma chifra já, né? Aí eu vou trazer para a próxima aula essa planilha um pouco modificada aí, que aí eu vou trazer identificando quem é o recurso gargalo, qual que é a capacidade daquele processo, e aí, meu, com as metas já dá para vocês colocarem na prática aí. Beleza. Teste. Beleza? E aí, Renê, ficou mais de boa agora com essa planilhinha aí? Não, fiquei maravilhado, cara. Eu até ia falar pra você falar, eu até ia falar, não mexe que se mexer estraga. Meu, que coisa incrível. Da Tudo hora, né, meu? programado, da hora demais, cara. Demais. Parabéns. Tudo integrado, cara. Tipo, já sai no papelzinho ali do VSM, já imprime. Ó, galera, é isso aí. Não queira saber por detrás dos cálculos, por debaixo dos panos. Só coloca aí e É já é, um cabeçudo. entendeu? E aí no Black, eu com algoritmo de otimização aí fica show. Fala assim, você quer operar quanto? Quer operar 50 por dia, mas calma aí. 50 por dia não dá. Você vai me dar X leito ou sua média de permanência vai ter que cair para Y, né? A conta precisa fechar, meu. Aí é que é bacana, né? Aí é as ciências de dados trabalhando a nosso favor aí, junto com processos, né? Putz, eu vou trabalhar aqui, ó, pessoal, porque para fazer X cirurgia por dia, a média de permanência cirúrgica precisa cair para Y. Se cair, aí bate a conta. Aí vai. Sensacional, bicho. Sensacional. Da hora, né, Muito meu? bom. Legal, Dani.
Então, maravilha, pessoal. Então, ó, conto com a presença de vocês aí, quem que vocês quiserem chamar para quarta-feira agora. E é bacana que eu tô. Depois eu vou articular com ela para a gente meio que fazer um mini congresso. Vai ser online para que eles lá de fora possam compartilhar alguns cases realizados lá fora, né? E a gente aqui, meu, compartilhar alguma coisa. A gente pode até pegar o projeto do Lean lá, ó, meu, quero compartilhar aqui, né? E aí eu vou, tem um pessoal do Canadá também que eu vou chamar, e aí vai ser bem bacana essa troca, né? Lá é outra realidade, pessoal. Lá você não encontra pronto-socorro cheio, né? Aí qual que é a curiosidade? Meu, se lá não tem problema de superlotação, o escritório de excelência operacional está trabalhando para melhorar o quê? Né? Então, essa pergunta aí que eles vão responder aí para a gente amanhã. Tá bom. Ô, então, brigadão aí pela aula de hoje, pessoal. E vamos que vamos. Valeu, Valeu, mestre. meninos. Boa noite.